E aí, quem vai fazer a prece inicial pode ficar à vontade. Não esquece de abrir o som. É a Rosimeire, né? Tá aberto o Isso. som. Fique à vontade, então, Rosimeire. Pessoal, vamos acompanhar em pensamento a prece que a Rosimeire fará por nós. Vamos serenando nossas mentes e nossos corações e elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo pelo dia de hoje e agradecendo também aos benfeitores espirituais presentes. Que o Evangelho de hoje, do nosso Mestre Jesus, tenhamos bom entendimento e aprendizado para podermos levar para o nosso dia a dia com humildade e que a fé, a esperança e o amor esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Maria de Lourdes, eu vou colocar aqui, tá ok? O texto, para todos nós acompanharmos, tá bom? Você está vendo? Tô. Eu vou aqui na questão 218, o título é inspiração, certo? Eu vou na questão 218 do Livro dos Médiuns, tá? Essa daqui é 218. Você consegue ler? Consigo. Se apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium, como renúncia ao canto quem reconhece não ter voz. Do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de um tradutor, o recurso para o dito aspirante será servir-se de outro médium. Mas se não puder, a falta de médios, recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da assistência dos espíritos. Para estes, a mediunidade constitui um meio de se exprimirem, porém não um meio exclusivo de serem atraídos. O que nos consagram afeição se acham ao nosso lado, sejamos ou não médios. Um pai não abandona um filho porque surdo e cego, não o pode ouvir nem ver. Cerca-o ao contrário de toda solicitude. O mesmo fazem conosco os bons espíritos. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, auxilia-nos por meio da inspiração. Muito bom. Tá aqui agora o texto, tá bom? Inspiração. Em qualquer consideração sobre a mediunidade, não te esquives à inspiração, campo aberto a todos nós e no qual todos podemos construir para o bem, assimilando o pensamento da esfera superior. Não vale fenômeno sem proveito. Um homem que enxergasse num vale de cegos, sem diligenciar qualquer auxílio aos irmãos privados da luz, não passaria de uma lente importante entregue a si mesma. Aquele que conversasse numa província de mudos, fugindo de prestar-lhes concurso na reconquista da fala, assemelhar-se-ia tão somente a uma discoteca ambulante. Quem se locomovesse à vontade numa terra de paralíticos, negando-lhe apoio para que readquirisse a herança do movimento, seria para eles uma ave rara e anormal, agindo em uma forma humana. A pessoa que ouvisse numa ilha de surdos desertando da cooperação fraterna para que reaprendesse a escutar, seria apenas uma registradora de sons. A criatura que ensinasse lógica e conduta numa coluna de alienados mentais e não procurasse o meio, ainda que simples, de amparar-lhes o retorno à razão, estaria entre eles como arquivo de máximas inassimiláveis. Não te asseveres incapaz de servir, porque te falte mais ampla incursão no habitual. Recurso psíquico sem função no bem é igual à inteligência isolada ou o dinheiro múltiplo, excelente aglutinantes da vaidade e da sovinice. De toda ocorrência, observe o préstimo.
que o pensamento é onda de força viva que nos coloca em sintonia com os equilíbrios reinos do universo, busquemos a inspiração do bem para o trabalho do bem que nos compete, conscientes de que as maravilhas mediúnicas, sem atividade no bem de todos, podem ser admiráveis motivos a preciosas conservações entre os esbanjadores da palavra, mas, no fundo, são sempre o exclusivismo de alguém sem utilidade para ninguém. Bom, desse texto, eu me preocupei em pensar na inspiração como um dom que o médium pode ter transmitido pela esfera superior, como fala no início deste texto. Nós podemos receber, os médiuns em questão podem receber inspiração através da psicofonia, através da psicografia, através da inspiração de um espírito, né? Ele recebe essa intuição e essa inspiração. Assim como não acredite que pessoas comuns podem receber diversas inspirações, mas para mim a inspiração mediúnica é muito importante para o desenvolvimento dos trabalhos mediúnicos, né? O nosso pensamento ele pode ser influenciado pela ação dos espíritos, né? E o nosso poder mediúnico também. Muitas vezes eu já passei por uma situação de inspiração em palavras por escrito e não acreditava que estava tinha recebido orientação de um espírito, né? Os exemplos citados sobre aquele que pode enxergar, mas está num lugar de cegos e não pode ajudar, aquele que pode falar e está no lugar do mudo e não pode ajudar, é para nos mostrar a importância da colaboração daquilo que temos para ajudar, né, nessas pessoas. E não deixar que a gente se desvie desse interesse da inspiração mediúnica. Essa é a conclusão que eu tirei. E a inspiração é para ajudar o próximo. É essa a consideração. Eu não sei se é a mais sincera, mas é o que eu imaginei, que eu deduzi. Alguém mais quer comentar, gente? Muito bom, Maria. Eu quero. Ângela, Pode falar. Eu, eu é, posso falar? Pode falar. fala, Posso. Eu fiquei, me remeteu esse texto a pensar na parábola dos talentos, né? Porque cada um de nós, a gente recebe, né, talentos, cada um de nós temos algumas, né, especialidades que a gente é bom nisso, né? Mas se a gente utilizar só de uma maneira egoísta, né? Isso também, esse exclusivismo, né, que eles falam, que ele coloca no texto, né? Isso fica sem função. Então a gente sempre tem que pensar por que que eu tô aqui, né? O que que eu sou bom, o que que eu posso, né? Como a Lourdes falou, o que que eu posso contribuir para essa sociedade, para esse mundo, né? Pedir realmente inspiração da espiritualidade para que a gente possa, de fato, cumprir e seguir no caminho do bem. Legal, muito bom. Mais alguém? Pessoal, Carlos Costa. oi, pode falar, cara. Carlos. É rapidinho, só para concluir. O que me chamou a atenção foi uma coisa até que você já comentou, outros professores também, né? Referente à mediunidade, mesmo que a gente não tenha uma mediunidade ostensiva, né? De ver, ouvir ou psicografar, a gente vai ter sempre uma intuição daquilo que a gente pode usar, como a nossa amiga disse aí, uma aptidão nossa. A gente pode ajudar de outras maneiras, né? Porque no texto ele diz, né? Não fique sem fazer nada, achando que por você não ter uma mediunidade ostensiva, que você não pode fazer nada. Então a gente tem várias maneiras também de poder ajudar, mesmo não sendo um médium com todas as faculdades ou com uma faculdade qualquer, né? Porque a gente vai
essa inspiração no trabalho que a gente deve seguir, né? Eu participo já de uma casa há muito tempo e eu não tenho nenhum dom desse de fenômenos mediúnicos, tá? Nem passividade, nem psicofonia, nem psicografia. Mas eu tenho umas inspirações de algumas coisas que vêm na minha cabeça, do que às vezes um comentário que eu devo fazer ou uma ajuda que eu posso fazer na própria reunião, né? Como sendo um médio de sustentação, que eu sei que as minhas orações e meus pensamentos elevados vão ajudar muito também para a reunião. Só para concluir o que o pessoal disse. Perfeito. Pessoal, qual era a mediunidade de Kardec? Boa pergunta. E Eu acho que olha dentro a daquilo que eu obra que ele comentei, fez, né? E é uma Passar a olha, obra, inspiração, né? né? olha a obra Uma que ele inspiração fez. para a obra, né? Pois é. Pessoal, nós somos espíritos, necessariamente temos que ter contato com o mundo espiritual. Agora veja as mediunidades do Davi que vocês estão lendo. Olha o que ele está fazendo com a mediunidade dele. O doutor Herman? Observa, né? Observa, sim, olha o que ele está fazendo. Olha o que ele, como ele se comprometeu, como ele está se comprometendo, não sei em que ponto vocês estão da leitura, como ele se comprometeu com a mediunidade, né? Melhor seria que não tivesse. Melhor seria que não tivesse. A mediunidade, ela sempre deve ser utilizada Sim, para fazer com que as pessoas sejam auxiliadas e, principalmente, melhorar moralmente. Se vocês estiverem numa casa espírita ou espiritualista e não houver ênfase na melhoria dos espíritos, na melhoria das pessoas, no avivamento moral, em melhorar moralmente, saiam desta casa. Jesus não está presente. Saiam desta casa. É uma casa onde as pessoas vão cometer a, a obsessão recíproca. O encarnado obsediando o espírito e o espírito obsediando o encarnado. Se não houver ênfase na melhoria moral, vai embora. Não presta. Não serve. Vai só fazer o mal. Só está fazendo mal. A nossa mediunidade, se ela não servir para ajudar as pessoas e principalmente para ajudar com que elas melhorem moralmente, também está nos atrapalhando em vez de ajudar. Ok? Algum comentário? A mediunidade, olha, todos nós temos um objetivo na vida: sairmos moralmente melhor do que entramos. E a mediunidade deve colaborar com isso. Novidade isso que eu falei para vocês? Que bom, que bom. Rita, é com você então. Pode me colocar como co-anfitriã, Costa. Não tinha anfitriã. Tá bom, tá Agora eu estou colocado. num lugar só. Só estou num lugar. Os alunos não iam me aguentar em duplo. Não dava. Podia testar. Ah, vamos ver. Vamos lá, pessoal. Limpar a Vamos, caixa do Chico, não tem nem lugar mais para fazer. vamos compartilhar aqui para continuar o estudo. Vocês Pessoal, eu estão me vou ouvindo? desativar o som de todos e você abre o som, tá, Rita?
Você precisa abrir o seu som, tá, Rita? Eu vou ativar seu som, tá? Eu não estou conseguindo. Pronto. Tá aberto seu som. Tá certo? Tá. Tá Tá tudo certo. compartilhado já? Já. Então tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então vamos lá. Deixa eu diminuir aqui a telinha. Então vamos continuar aí o estudo de mais esses dois capítulos, né? O capítulo 7, o capítulo 8, o socorro espiritual e a psicofonia sonambúlica. Mas antes da gente iniciar, queria passar aqui sobre o questionário, uma questão que gerou aí um pouco de dúvidas. Na verdade, por um erro meu aqui no enunciado, na verdade, na pergunta, alguns alunos acharam que era pegadinha, né? Porque que José Maria era um fazendeiro desumano que desencarnou no século XIX, mantendo a sua mente presa ao egoísmo. Na verdade, ele desencarnou no século XVIII, então muitos acharam que era uma pegadinha. Eu e o Costa, a gente não tem isso de fazer pegadinha, foi realmente um erro, tá? Em questão a escrever aí o século, né? Mas eu vou considerar as duas verdadeiras, tá? Então, para não ter problema nenhum. Na verdade, a questão era sobre não a data do desencarne, mas em questão a mente dele, né? Que ainda estava preso ao egoísmo, que seria o verdadeiro. Mas a gente vai considerar as duas, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Só para a gente relembrar aqui, vamos começar o capítulo 7, socorro espiritual, né? Nos capítulos passados, iniciou-se ali a reunião mediúnica, com todos os médios, já se encontravam em concentração, já estavam aí numa harmonização perfeita, né? O Raul Silva teve ali a bela intuição do mentor, o Clementino, onde foi feita ali uma bela prece, todos estavam em harmonia, né? E aí foi trazido ali um espírito, né, totalmente alienado, né? Ele estava ali em profundo desequilíbrio para ser atendido, né? E esse é o irmão Libório, né? Aqui a gente pode vê-lo mais, vai conhecê-lo mais a fundo, né? E a gente começa a história dele. Que são as três partes, né? O espírito revoltado de Libório pergunta qual o objetivo da Assembleia, quem o trouxe, queixa-se de estar preso, de estar à frente de um tribunal e afirma que ninguém o ofende sem revide, né? Então aí a gente vê que esse espírito ele chega bem nervoso, né? Bem revoltado, ele não entende o que ele está fazendo ali, para ele está sendo preso, né? Ali as pessoas que o estão conduzindo, ele acha que são inimigos, então é um espírito que está bem complicado, né? A gente vê ali aqui pela expressão dele, né? Como é que a médium está fazendo, né? A dificuldade que ela está tendo para poder segurar, porque realmente ele está muito, muito nervoso, né? Aí vai começar o atendimento, né? O doutrinador ali, o Raul Silva, vai começar a atendê-lo, né? Então vamos lá. Então o Raul Silva se aproxima, né? Sempre sob a influência de Clementino, e começa a conversar ali com o Libório, né? Com esse espírito aí que está totalmente em desequilíbrio. Sob a influência de Clementino, que o envolvia inteiramente, Raul Silva se levanta e se dirige ao comunicante com bondade. Meu amigo, tenhamos calma e roguemos o amparo divino. Estou doente e desesperado, né? A resposta do Libório. Sim, todos somos enfermos, mas não nos cabe perder a confiança.
Somos filhos do nosso Pai Celestial, que é sempre pródigo de amor. E ele continua conversando, né? O diálogo ali vai se estendendo, né? Onde ele tenta acalmar, né, o Libório, trazer ali as palavras de confiança, de amor, mas a gente vê ali pelo texto que é bem complicado, né? Diante das palavras de Raul Silva, Libório pergunta se ele é padre. O dirigente afirma não ser nenhum ministro religioso, mas que o aceita como amigo e ainda complementa estar à disposição para lhe prestar o devido socorro. Mas Libório é irônico e muito irritado. Nega a ajuda oferecida por Raul Silva. Então, a gente está vendo que é um diálogo bem complexo, né? Vamos continuar aqui. O diálogo prosseguia, e cada vez mais as palavras de Raul Silva envolviam Libório em ondas de amor e ternura. Olha aqui, gente. Envolviam Libório em ondas de amor e ternura. Vamos prestar atenção nisso. A paciência do doutrinador sensibilizava a todos. E mais uma vez, intuído por Clementino, o doutrinador, com muito afeto, pronuncia as seguintes palavras: Libório, meu irmão, vamos orar. Nessa hora, né, a gente nota ali no texto, né, a sensibilidade, né, do Raul Silva, o amor fraterno que ele tem e como ele, né, com essas palavras e com toda a paciência, né, que ele está tendo com o Libório, ele consegue amolecer aquele coração, né? Vamos lá. Essas palavras foram ditas com tanta segurança e ternura que jatos de energia mental partiram da mente de Raul Silva em direção ao tórax de Libório. Enquanto o visitante chorava, via-se com clareza o sentimento irradiante com que eram estruturadas aquelas belas palavras na prece proferida por Raul Silva. Então, ali, quando ele faz aquela prece, ele envolve, né, com todo amor, com todo carinho, com toda a ternura, né, o Libório, né, aquele espírito que estava irritado, que ali parecia que não tinha chance do Raul Silva começar um diálogo, começar a conversar com ele consegue ele amolecê-lo, né? E, e como que o Raul Silva consegue, né, estruturar esse grande sentimento, né, de amor? Primeiro ele tem a compaixão, né? Ele vê naquele irmão, né, no Libório, um irmão que sofre. Depois ele tem o interesse paternal, né? Como se fosse um filho ali que está sofrendo e ele quer envolvê-lo, né, com todo o amor, com todo a vontade de querer ajudá-lo, né? Então, esse amor paternal faz com que, né, ele envolva mais com carinho o Libório. Ele tem a paciência, isso é destacado ali no texto, né? A paciência de conversar com calma, com tranquilidade, perceber o que o espírito está sentindo, né? Então, ele tem toda essa paciência e principalmente a humildade. Né? Em momento nenhum ele levanta a voz, ele se diz, né, como o Libório fala, né, fala que pelas palavras dele ele parecia um padre. Em momento nenhum ele quis impor alguma coisa, ele sempre foi envolvendo, né, o Libório com muito amor, né, e carinho. Né? E nisso a gente vai se lembrar, né, das palavras do Cristo, né? Mais o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem, né? Então, nessa parte do texto, a gente entende, né, o que realmente saía do coração de Raul Silva, né? Era, né, o carinho, a atenção, né, a dedicação ali de um doutrinador que quer ajudar o espírito, né? Então, envolvendo com amor, com atenção, e isso é muito importante, né, que vocês compreendam quando for ali na prática da doutrinação. Tá? Isso é só um exemplo que a gente traz para vocês, né? Mas mais para frente a gente vai dar outros
para que vocês possam entender, né, qual é o verdadeiro sentido da doutrinação, né? Eu não gosto muito de falar doutrinação, gosto mais de falar esclarecimento, né, porque ninguém está doutrinando ninguém, né? A gente está tentando ajudar, então esclarecer, querido irmão. Mas como na maioria dos livros e na própria leitura a gente vê doutrinação, então a gente usa, mas eu gosto mais da palavra esclarecimento, né? E vendo isso, né, vendo essa parte aí do Raul Silva, né, eu questiono aqui para vocês, né? O que é necessário para ser um bom doutrinador, né, um esclarecedor? O que vocês acham? Vendo aí essa parte do Raul Silva. Podem abrir aí e responder, colocar. O que vocês acham que é necessário? Eu acho que amor, empatia, né? Se colocar ali no lugar do espírito ali que tá sofrendo, acho que é isso, em primeiro lugar, né? É isso mesmo, Rodolfo. São aí alguns pontos importantes. Quem mais? Obrigada, Rodolfo. Estudo, Eu colocaria. disciplina, Não entendi, a Alda e a Júlia que falaram, não ouvi, desculpe. estudo, disciplina, Bem, o estudo, a disciplina, né? Quem mais? Alda? Lembrar do não julgamento. Isso, Júlia, também, importantíssimo, não julgamento. Isso é essencial, não só para o doutrinador, né? Não só para o esclarecedor, mas também para o médio que vai estar ali atendendo, dando a passividade, né? Porque a partir do momento que você começa o julgamento daquele espírito, você não vai acolhê-lo, né? Você não vai atendê-lo. Então, essa parte do julgamento é muito importante. Mas Saber alguém... ouvir também. Opa, quem falou? Vitor? Foi o Vitor? Foi. Foi isso mesmo, Vitor. Saber ouvir. Nós vamos conversar muito sobre isso também, tá? Saber ouvir a história, o espírito. Quem mais? A conduta exemplar. Isso, Lício, também. A conduta exemplar também não só para o doutrinador, para o médium também, mas faz parte aí dos requisitos, né? Evitar a curiosidade. Também é um ponto principal. Isso todo mundo, a gente vai falando, vocês vão aí tanto aqui na parte do mediúnico 2, mas principalmente na parte do mediúnico 3, né? Vocês vão verificar esses requisitos aí de não ser curioso, na parte aí de todas essas colocações que a gente colocou aqui, a importância, né? Como que o doutrinador ele tem que agir para estar ajudando aquele irmão, tá? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. Nesse livro aqui, O Diálogo com as Sombras, tem um trecho ali que fala sobre a qualidade de um bom doutrinador, né? Eu peguei só alguns pontos que eu achei principais, né? Mas aí depois ele faz ali, acho que umas 10 observações. Mas vamos lá. Primeiro, o encarnado encarregado do diálogo deve desenvolver esforços no combate às imperfeições, trabalhando na aquisição de virtudes, né? Isso aí é a reforma íntima. Então, é um dos pontos, não só para o doutrinador, mas para o médium também, né? Para qualquer trabalhador. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que estar aí trabalhando a nossa melhora interior, né? Outro ponto é a paciência e a tolerância, né? São virtudes necessárias que acalmam e apoiam os irmãos sofredores que precisam ser esclarecidos. Saber ouvir o espírito sofredor é primordial. Olha aí, né? O Vitor falou ali da saber ouvir, né? Por que saber ouvir? A gente tem que entender por que o espírito, né, está ali naquela condição, o que está acontecendo, por que ele está ali tão nervoso. Se a gente, quando o espírito chega para o atendimento, a gente já começa a falar, nos ensinamentos do Cristo, a gente não vai entender o porquê por que ele está sofrendo, o que está afligindo, né? Então a gente tem que é o primeiro passo, né? Recepcioná-lo com amor e saber ouvir, entender a dor, a angústia daquele irmão, né? Para que a gente possa dar o andamento e o atendimento correto, tá? Continuando aqui. Desculpe. Outro ponto é a fé e a confiança em Deus, em Jesus
Nos benfeitores espirituais, são fatores que propiciam segurança e conforto moral. Isso é primordial também, a gente ter a certeza, né, de tudo que a gente for falar para aquele espírito, né, para aquele irmão. Confiar em Deus, naqueles benfeitores que estão ali, né, trabalhando conosco na reunião mediúnica. Isso é importantíssimo. A gente tem que sempre ter essa certeza que somos amparados, que estamos protegidos, que estamos ali trabalhando em equipe. Então, tanto o doutrinador como o médium, eles têm que ter essa confiança, né, para poder passar a certeza no que eles vão falar, né, no que eles estão colocando ali para o espírito, né, senão o espírito não vai sentir confiança, né, no que a gente for falar, tá? E outro ponto também é a intuição, né? Os doutrinadores devem guardar, né? Ele fala mais algumas coisas, mas aí, atenção no campo intuitivo, olha aqui, atenção no campo intuitivo, a fim de registrarem com segurança as sugestões e os pensamentos dos benfeitores espirituais que comandam as reuniões. Isso aqui também é muito importante, tá? É muito importante porque nós não estamos sozinhos, nós estamos com esses benfeitores, e eles estão ali para nos intuir, né? Então, por vezes, né, a gente acha que eu que estou atendendo esse espírito, eu vou dar conta sozinho. Não, né? Não pensem nisso. Então, a gente tem que entender que nós estamos trabalhando em equipe com os benfeitores que estão ali, eles sabem, conhecem toda a história daquele irmão. A gente está começando a conhecer, sabe, alguns detalhes. Então, se a gente não tiver essa ligação, né, essa intuição com os benfeitores, a coisa vai desandar, né? Só para dar ali começar ali dando um relato, né, de alguns trabalhos, ali no trabalho mediúnico, teve uma ocasião em que o espírito era atendido, era uma mãe, né, que tinha ali, estava obsidiando a atual esposa do marido. Ela não aceitava de forma nenhuma ter sido substituída, né? E ela tinha filhos, e essa atual esposa cuidava dos filhos, e ela estava obsidiando aquela esposa, né? A segunda esposa do marido. E ela estava realmente prejudicando muito, né, essa mulher. E foi, né, o doutrinador lá foi tentando apaziguar o coração dela, falar que ela não deveria continuar com essa vingança, que ela achava que, né, ela teria, o marido a tinha traído. Então, eram vários pormenores ali, né, que ela foi relatando, mas o doutrinador, ele persistiu na história de cuidar do espírito, né, para que ela não vivesse mais nessa vingança, que ela estava ali para ser cuidada, que era o momento dela, mas o espírito não arredava o pé, de jeito maneira, ela ia continuar fazendo a obsessão, ela não se importava com as dores, e num certo momento, o doutrinador, ele ouve ali aquela intuição, para que ele tirasse o foco dela e colocasse o foco nas crianças, para que ele dissesse que todo o mal que ela estava fazendo não estava só prejudicando a atual esposa, né? Porque era a madrasta das crianças, mas estava prejudicando as crianças, né? Mas o doutrinador, nesse primeiro momento, não quis muito dar atenção a essa intuição, né, desse benfeitor, e continuou no mesmo caminho. E a doutrinação não saía, né, continuou da mesma forma. Até que ele foi pelo caminho que o benfeitor o orientou, né? Ele disse assim: você está fazendo esse mal todo, mas para ela, você não entende que é as crianças que estão sendo prejudicadas? Porque ela cuida das crianças e as crianças gostam, seus filhos gostam dela. Nesse momento, o espírito parou. Ele pensou, ele falou: não, é verdade. Ela pensou, ela falou: é verdade. Eu não pensei dessa forma. E foi por esse caminho, né,
que o doutrinador conseguiu ajudar aquele espírito. Ele se arrependeu, né? Aquela mãe se arrependeu, pensou no mal que ela estava fazendo às crianças também, porque a madrasta gostava das crianças, ela cuidava das crianças, e com a forma que a madrasta estava, em função da obsessão, estava doente, estava prejudicando. E foi dessa maneira que aquele espírito foi ajudado e aquela obsessão terminou. Então, é muito importante essa conexão, essa relação aí com os benfeitores, que vão nos estar orientando qual é a melhor maneira de a gente chegar ali no coração daquele espírito. Porque a gente vai, com certeza, tentar de várias formas, mas com essa ligação com eles, com certeza eles vão nos ajudar a orientar e ajudar esses irmãos mais rápido, tá bom? Alguma dúvida aqui, pessoal? Então vamos continuar aqui. E a gente vê, né, quando a gente fala da intuição, quanto o Clementino, né, está ali junto a Raul Silva, sempre ali orientando, para que ele possa estar falando o melhor ali para o Libório, né? Durante a manifestação mediúnica de um espírito, o esclarecimento doutrinário deve ser conduzido com equilíbrio e ponderação, lógica e amor, controle emocional e bom senso. O dialogador deve guardar a convicção de que se encontra perante um ser humano, ainda que não possua corpo físico, mas portador de sofrimento e angústias, cuja extensão escapa à avaliação imediata. Então, foi o que eu falei. A gente não, né, o esclarecedor, o doutrinador, ele não tem a noção, né, do que realmente tudo está envolvendo o sofrimento daquele espírito. Então, a gente tem que ter essa conexão com os nossos benfeitores ali, para que eles possam nos dizer qual caminho nós devemos tomar para estar ajudando, tá? Outra coisa importante, esse espírito é alguém que precisa ser socorrido com gentileza, afabilidade e doçura. As orientações espíritas devem esclarecer e consolar, dosando-as em nível do entendimento do comunicante. Então, não adianta o doutrinador ali, no intuito de querer ajudar, falar belas palavras, ditar o evangelho todinho, se não puder ajudá-lo, né? Com, às vezes, as palavras mais simples podem ajudá-lo, sem ter, né, que estar mencionando aí um dicionário todo, né? A simplicidade, muitas vezes, é muito, né? Assim, não basta doutrinar o espírito no sentido de transmitir informações ou ensinar-lhes algo. É importante evangelizar. Olha que interessante, né? Isso a gente vai entender essa diferença de doutrinar e evangelizar, né? Aqui no livro Consolador, o Emmanuel nos traz, né, essa colocação. Tá? Lá na questão 237, ele fala assim: existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Olha o que responde. Há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com Cristo. Né? Então, é isso. Né? E essa é a diferença. Igual eu falei, não adianta a gente ter ali o evangelho na ponta da língua, se a gente não tiver o amor para poder acolher aquele irmão. Né? Então, às vezes, as belas palavras, aquela, né, colocação ali, quando a gente fala ali principalmente das parábolas do Cristo, se a gente não tiver, né, realmente o amor para envolver, né, como é o caso que foi descrito aí do Raul Silva, a gente não vai conseguir, né, tocar o coração daquele espírito, né? Porque muitas vezes eles vão chegar ali revoltados, da forma assim, se a gente trata eles como irmãos, eles por vezes, né, nos respondem: eu não sou irmão de ninguém, não sou seu irmão, e a gente vai saber conduzir essa doutrinação se a gente tiver o carinho, o amor,
para entender que aquele espírito sofre, e sofre muito, né? Por vezes a gente acha, é um espírito, é um líder das trevas, é um espírito que vem ali sem educação, mal educado, bravo, não importa. A forma como vamos tratá-los vai ajudar e influenciar muito nessa doutrinação, né? Isso é muito importante, tá bom? Vamos continuar aqui. O doutrinador, diante de um comportamento rebelde de um irmão obsessor, deve compreender que rebeldia, geralmente expressa através de palavras grosseiras, violentas, esconde uma dor profunda, uma mágoa intensa, uma insatisfação grande, às vezes, né, consigo mesmo, com ele mesmo, né? E quando a gente fala de entender, né, acho que é o primeiro passo para compreender esse espírito. E quando a gente fala em entender, não podemos confundir com aceitação, não é isso. Entender é compreender toda aquela dor que aquele espírito está passando, né? E por vezes, né, o doutrinador ele deve ser firme, né, na condução da doutrinação, mas é uma firmeza com amor, né, jamais sendo grosseiro, jamais entrando, às vezes, num desafio que o espírito coloca, né, é, sempre, ou às vezes ameaças também, que pode acontecer. Então, o doutrinador ele tem que ter um equilíbrio muito grande para poder lidar com aquele irmão, sempre compreendendo que ele é um sofredor, né, e que ele está ali para ser ajudado, tá? E esse exemplo a gente vai passar para vocês, né, de como lidar com o espírito assim. A gente vai passar para vocês lá no livro que vocês estão estudando para a prova, no Trilhos da Libertação, né? A gente vai ver ali no capítulo, acho que é o capítulo, não sei se eu coloquei aqui, é o capítulo Terapia Desobsessiva, é isso mesmo, onde a gente vai ver o Almiro, né, que ele é intuído ali pelo Vicente, quando ele consegue acalmar um dos obsessores do Davi, né, e o doutor Carneiro ali, ele explica para o Manuel Filomeno de Miranda, né, como é que é possível, né? Como é que o Almiro conseguiu dobrar aquele espírito, né? Porque o Manuel Filomeno de Miranda ele ficou admirado, né? A forma como foi conduzida ali aquela doutrinação e como tudo terminou, né? Olha o que o doutor Carneiro fala. O amor é a força motriz do universo, a única energia a que ninguém opõe resistência, o refrigério para todas as ardências da alma, o apoio à fragilidade e o mais poderoso antídoto ao Rita, tem uma mais do pergunta que aqui, viu? Olha que você puder. Não entendi, desculpa. Ai. Tem uma pergunta aqui no chat. Tá ok. Só vou terminar essa colocação aqui. Mais do que palavras, a vibração amorosa do nosso Almiro confirmou-lhe os conceitos de paz e renovação propostos ao sofredor. A lógica e a razão constituem pilotes, né, que é a sustentação para o discernimento, mas é o amor que o soberano conferindo segurança e harmonia a quem vai dirigindo. Então, o doutor Carneiro explica tudo aqui nesse trecho, né? Ele fala que só o amor pode conduzir, por mais difícil, por mais bravo que aquele espírito esteja, o amor que o doutrinador envolve ali aquele espírito, ele vai conseguir dobrá-lo, tá bom? Pode falar, Costa, qual é a pergunta? Da Sandra Maria. Tem espírito que chega à reunião mediúnica ciente de que está desencarnado? Não. Ciente que está desencarnado? Não, não. Tem muitos espíritos que chegam ali que não tem nem a noção que desencarnaram, né? E isso vai ser uma das coisas, né? Um dos desafios que é até interessante, um dos desafios que na prática mediúnica é mais difícil para os alunos começarem a falar, né? Que o espírito não está mais vivo. A gente até
comenta com eles, né? É uma das coisas que é essencial, né? Lógico, vai ter toda uma forma da gente poder estar conversando com aquele espírito e poder para que ele compreenda que ele não está mais encarnado, né? Mas é uma das coisas primordiais que o doutrinador ele tem que falar, ele tem que esclarecer para que ele seja ajudado, porque muitas vezes o espírito ele está ali naquela condição e ele não enxerga, porque ele não enxerga quem está ali rodeando para ajudá-lo. Então, às vezes, os familiares estão ali para poder orientá-lo, ajudá-lo, mas ele, como não se compreende como morto, ele acha que ainda está vivo. Então, quando a gente começa a esclarecer, começa a fazer com que ele entenda, né, que ele já não mais, né, está encarnado, aí ele começa, ele tem ali quando ele é ajudado, ele já tem a visão dos parentes, alguém que está ali ajudando para que ele possa ser amparado. Então, esse é um dos pontos principais, né? Fazer com que o espírito compreenda que ele não está mais vivo, tá bom? Tem mais, Ângela? Levantaram a mão a Ângela e o Lício. Pode falar, Ângela. Por exemplo, nesse caso que você relatou, sobre a madrasta e a esposa que havia desencarnado, Sim. tem tempo, esse processo tem um tempo, tem várias, vamos lá, várias sessões, ou uma única resolve? Como que funciona isso? Olha, Ângela, geralmente os espíritos que são trazidos nas reuniões, eles já são doutrinados em uma reunião só, né? Ele já tem todo um esclarecimento, ele é conduzido e amparado numa reunião. São raros os casos onde o espírito tem que retornar para continuar aquele esclarecimento, né? Na minha pouca vivência, eu acho que eu presenciei somente um caso onde o espírito ele foi ali, o doutrinador tentou, mas a espiritualidade o adormeceu para que ele continuasse o tratamento e depois fosse trazido para um melhor esclarecimento. Mas, assim, na maioria das vezes, eles já são ali naquele espaço de tempo, eles já são esclarecidos e doutrinados. O doutrinador ele tem que ter todo vocês vão aprender no Mediúnico 3, vai ter toda uma estratégia para a gente estar amparando aquele irmão, né? Como ouvir, por isso que o primeiro passo seria o ouvir o espírito. A partir do momento que você ouve, compreende o espírito, você já vai saber que caminho tomar, né? Aí, com a intuição, com a vivência que vocês vão ter aí em questão as experiências, vocês já vão saber como conduzir aquele irmão, tá bom? Quem mais? O Lício levantou a mão? Só tenho uma observação a fazer, não sei se estou correto, mas tem espírito que chega à reunião mediúnica, ciente que está desencarnado, depende da reunião, né? Numa reunião de desobsessão, sim, mas existem outros tipos de reuniões que não há, os espíritos sabem que estão desencarnados. Numa reunião de desobsessão, a gente vai ter de todo. Vão ter espíritos que não vão ter consciência que desencarnaram, outros sabem que desencarnaram, sabem que estão em espírito, sabem que são líderes das trevas. A gente vai lidar, na verdade, vocês vão lidar com diversas situações, né? É difícil a gente falar, vai ser só essa condição de espírito. Não, né? Vocês vão estar lidando com diversas situações, né? Desde aquele que não sabe, aquele que chega, igual o caso aqui do Libório, totalmente desequilibrado, ele não sabe, não lembra o que aconteceu, e isso a gente vai esclarecer com ele também. Então, vão ser diversas condições, tá bom? Costa, quer acrescentar alguma coisa? Na mediunidade socorrista, que é o que a gente pratica no GEMB, você só vai saber o espírito que chegou quando ele começar a falar, né, o doutrinador. Muitos não sabem que morreram. E aí uma dificuldade que os alunos do Mediúnico 3 têm de falar que o espírito morreu. A gente até passou
Para eles ficarem falando, você morreu, né? E, mas tem também, e, é, e a maioria já sabem que morreram. E se lida com muitos espíritos perversos também, né? Então, a importância da gente compreender esse universo, né? Desde aquele ingênuo que não sabe que morreu, desde aquele outro simulado que chega ali para vigiar o grupo, para ver o que está acontecendo, para montar a estratégia para destruir o grupo, né? Como vocês estão lendo aí, estão estudando. Então você vai ter de tudo aí, tem que ter de tudo. E vocês estão sendo preparados para tudo. Essas leituras que vocês fizeram desde o básico um tem o objetivo de prepará-los para todas essas situações. Todas as leituras, sem exceção. Mediúnico 3 vai ser muito, né, essa parte prática, né? Então, com os questionários que são colocados, aí vão ser colocados exemplos, e vocês vão ter uma noção. Mas é uma gama muito grande, né, de espíritos que são atendidos, né? Então, vão ser diversas situações, mas cada espírito é único, né? Então, a forma que a gente vai estar tratando eles, o primeiro passo é isso, é ouvir o espírito, tratá-lo com todo o amor e atenção, para poder conduzi-lo, né? Não esquecendo que somos todos filhos de Deus, né? Desde, né, o ladrão, o assassino, o líder das trevas, são todos filhos de Deus. Isso é um ponto essencial que vocês têm que compreender para poder ajudá-lo, né? Senão, se vocês não compreenderem isso, vocês não vão conseguir ajudar, tá bom? Posso fazer Então, só um vamos. comentário, Rita, por favor? Sim, à vontade. É, nós falamos sobre amor aí, né? Antes, falamos de amor o tempo todo, perdão, de amar a Deus, de receber os espíritos, e todos nós concordamos que isso é essencial. Então, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, né? E falamos de confiança em Deus, né? E nós seremos testados em tudo isso. Todos nós sabemos de um acidente que aconteceu aí, onde um rapaz que tinha tomado uma bebida alcoólica atropelou e matou duas crianças que estavam brincando na calçada. E aí? Qual é o sentimento em relação ao rapaz? De dó. Não? É um espírito que, devido ao vício, ah, aconteceu isso aí. Quer dizer, nós temos que dar uma, ah, uma energia para ele, uma força para que ele se recupere desse trauma e possa Alguém seguir fez uma adiante. prece para ajudar esse irmão? Né? Então, Todo mundo conhece o caso. Alguém fez uma prece para ajudá-lo? Nós temos confiança em Deus. Nós temos certeza absoluta que aquelas crianças não são vítimas, nem elas e nem os pais. Sim, Então, gente, meditem. Nós estamos falando de coisas desse tipo e mais profundas. Então, a teoria, na prática, é isso. Se vier um espírito explicando que ele está sofrendo porque ele atropelou duas crianças, vocês ajudariam
Ou atirariam a primeira pedra? Ajudaria. Você não está lá para julgar, né? Está para ajudar. Mas é bom que vocês reflitam a respeito, porque isso vai acontecer. Não é que isso pode acontecer, isso vai acontecer. E aí nós temos que saber o que significa a palavra amor na prática. Veja, Jesus sabe tudo que todo mundo faz. Os espíritos superiores sabem tudo que todo mundo faz. Deus sabe. O que que eles nos pedem? Que ajude. Eles sabem quem é. Eles trazem aquele espírito, eles sabem toda a história daquele espírito. Muito mais do que o próprio espírito. Mas eles nos pedem que ajude. O que nós estamos para fazer lá é para ajudar. Os espíritos superiores sabem, Jesus sabe, Deus sabe. O que eles querem de nós? Que a gente ajude. Esse é o trabalho mediúnico, esse é o trabalho de doutrinação, que é realizado várias vezes no GEMB, né, todos os dias. O Rita, Costa, desculpa. a Sandra, a Sandra acho que quer falar com a Sandra, Maria A levantou a mão, Sandra é depois a assim. Cíntia. E depois, Diga, Sandra. Quando a gente vê uma situação assim como essa, que normalmente nos comove, e eu acho que o primeiro pensamento talvez seja de julgar e até não querer ajudar. Mas eu acho que o exercício é a gente entender para ajudar, porque muitas vezes a pessoa ela vai, o espírito, não sei, estou imaginando aqui, né? Ele vai falar o que aconteceu, ele vai dar a posição dele, mas se a gente pensar que o que nós estamos estudando é que ninguém é vítima, que a gente precisa entender, então é aquela questão de explicar, mas não justificar. A gente vai, estou imaginando aqui também, né? Tudo a minha cabeça. Imaginando que virá, que nós vamos ter de oportunidade de aprender e trabalhar. É de entender aquela pessoa, aquele espírito, acolher, mas sempre orientar, porque tudo tem uma causa, tudo tem um motivo, nada é por acaso. E teve uma aula que você, Costa, falou daquela questão de ser justo e bom, né? sim. Então, isso eu reflito muito no dia a dia, no meu trabalho no GEMB, e eu fico imaginando como é que isso vai impactar o nosso trabalho, a nossa reflexão e o nosso trabalho quando estivermos atuando. A justiça pertence a Deus. E a nós só ajudar. É isso que ele quer de nós, que a gente ajude. A Uhum. justiça pertence às leis divinas. Pode falar, Não Diga, Sandra. cabe sim. a gente julgar de hipótese alguma, né? Em Não, hipótese de jeito alguma. nenhum. Em hipótese alguma. Sempre acolher e Vocês ajudar. vão ler um livro que o obsessor conversa com o pai da vítima. E o pai ajuda o obsessor. O primeiro livro do Mediúnico 3. Cíntia, pode perguntar Diga- para a Rita aí. Tá, eu não sei se eu estou no caminho certo, mas eu veria, por exemplo, esse rapaz como um irmão que Cíntia, você fala caiu. um pouquinho mais alto, Cíntia, tá bem baixinho. Eu não sei se eu estou no caminho certo, mas eu veria esse rapaz como um irmão que caiu, com uma dor moral muito grande, e que eu poderia estar, por exemplo, no lugar dele, ter feito esse mesmo ato, né? Por uma fração aí de segundos. O que eu tenho dificuldade de entender é a questão das vítimas. Lembra Isso eu tenho o livro, dificuldade. lembra o livro Entre a Terra e o Céu? Sim, Lembra aquele espírito que se suicidou? sim, O Júlio? lembro. Lembra que ele Sim, morreu nos braços do pai?
E a mãe estava lá? Lembra? Lembro. Lembra quem eram os pais dele? Foram exatamente aqueles que o levaram ao suicídio. Olha, ler o livro, Costa, é uma Então, mas coisa. olha, Agora, mesmo que passar você na não lembre, pele. lembre que você não lembre, os pais eram aqueles que o levaram ao suicídio. Portanto, ele Eu estava sei. resgatando o suicídio que ele cometeu nos braços daqueles responsáveis pelo suicídio dele. Então, ninguém era vítima. Então, mas Ninguém quando era a gente vítima está na ali. pele, sabe? Você, por exemplo, olhar para a mãe e para o pai e falar assim: ai, vocês podem não ser vítimas. Ai, Não dá uma coisa fale, tão ruim não no fale, não é coração. para falar isso. Mas a Isso é gente falta de pensa, compaixão. mas a gente Mas você tem pensa. que Então, saber. Você tem que saber, senão você se desequilibra. Se você não dá souber, uma dor no coração. se você não souber que não existem vítimas, você não ajuda, você se desequilibra. E você Então, recrimina. exatamente. Se você vai lá, enquanto espírita, para ajudar, é lógico que você vai ter compaixão pelas pessoas, você vai orar por elas, mas você tem que saber que as pessoas não são vítimas, porque senão você se desequilibra. Então, aí está a confiança em Deus. E Então, olha, uma forma e olha, dessas crianças de eu morrerem já, foi assim, então? todas as situações são essas. E olha que eu já, esses 38 anos de trabalho mediúnico, mais de 2 vezes por semana, várias vezes o espírito duvidou que ele merecia passar pelo que passou e eu mostrei o passado para ele através da tela mental. 100% das vezes ele fez pior. E eu estou falando aí de centenas de espíritos. Todas as vezes, 100% dos casos, ele fez pior. Mas esse rapaz, ele veio destinado para isso? Não, Não, não veio não, ele bem. não precisava beber. Ele não precisava acelerar o carro. O escândalo é necessário, mas ai daquele que o promova. O Deus tem recursos para fazer com que as pessoas passem. Nós vimos isso na Ação e Reação, no livro Ação e Reação. Deus não precisa que a gente faça o mal para ele levar o resgate às pessoas. Pode ser uma doença, pode ser um acidente. Agora, se as pessoas querem se desequilibrar, se uma pessoa sai de casa querendo dar facada em alguém, ele vai dar uma facada na pessoa certa. Se alguém atira na multidão, ele vai acertar a pessoa certa. Mas não precisava dar o tiro na multidão, não precisava dar facada. Mas se quer, então olha, vem cá, né? Deus não precisa do mal, da nossa maldade, mas ele aproveita, ok? Tá. Mais alguém, gente? A Júlia tinha levantado a mão. Júlia Eu tenho uma levantou a mão. dúvida. Eu ia A falar, Júlia é antes. que eu não queria atrapalhar mais a aula, porque no fim ele acabou respondendo de certa forma, mas eu queria fazer um comentário, que é assim, a gente tendo esse entendimento todo, que a gente vem estudando desde o início, né, que não existem vítimas e tudo, que a gente tem esse entendimento, mas quando acontecem esses fatos e outras pessoas que não têm o mesmo conhecimento que a gente, às vezes a gente quer colocar o que a gente pensa, o que a gente acredita, mas as pessoas não entendem da mesma forma. De jeito E, nenhum, e é Júlia. difícil isso, né? Ainda falo que confio em Deus, mas é difícil. Isso daí é o entendimento que exige muita maturidade do espírito. E olha, mesmo espíritas, conheço espíritas que não aceitam, ficam revoltados, tal, tal, essas coisas, e não ajudam, né? Não podem ficar, não podem ir para um trabalho de desobsessão no nível que tem no gênero. Tem que ficar nas águas rasas. Não pode ser levado a um trabalho do nível que vocês serão levados. E às vezes é difícil a gente colocar a nossa ideia, porque a pessoa acha que a gente está sendo frio, né, na Hum. situação ali. E é difícil lidar com isso. Então, às vezes Então, é tem melhor uma não se Veja, expor. veja, Cada um Jesus tem a sua chorou. compreensão. Jesus chorava. Você não precisa ser frio, mas você tem que compreender no coração. Uma coisa é ter compaixão e até chorar. Outra coisa é você saber no íntimo que não está errado, a lei não está errada. Que aquela pessoa. E às vezes você nem precisa falar para o espírito, mas você tem que saber no coração que não existe nada errado.
E aquele espírito passou pelo que tinha que passar, porque senão a gente se desequilibra. Nós vamos lidar com dores tão pungentes que se a gente não tivesse essa confiança em Deus, a gente se desequilibra. E a gente não ajuda, acaba não ajudando aquele espírito Exatamente, não ajuda. Acaba se revoltando contra Deus. contra aquilo, tá? Diga, Paula. É só um comentário que está sendo importante para mim ouvir isso. Eu faço um trabalho voluntário no Presídio Romão Gomes, pelas Casas André Luiz, e para mim, semana passada eu tive que ir lá e aquele tenente-coronel que matou a esposa dele tá lá. E eu fui rezando para não encontrar ele. E eu sou espírita, eu vou lá fazer um trabalho espírita. Ou seja, nós estamos falando aqui de nível mediúnico, né? E eu aqui, de encarnado para encarnado, eu não estou conseguindo aceitar ter que fazer uma reunião para falar assuntos espíritas, né? Para falar de Deus, para falar de bondade com essa pessoa. Aí, ouvindo o Costa falar, mas o que aconteceu é para acontecer, a gente não sabe o que tinha na vida daquela moça, me faz pensar, né? Olha, no livro Violeta na Janela, tem uma moça, ela tinha 19 anos, e ela foi sequestrada, estuprada e morta. E ela Uhum. estava noiva, desencarnou muito revoltada, muito revoltada. Quando ela foi recolhida, tal, essas coisas, para ela se acalmar, tiveram que mostrar o passado dela. No passado dela, ela era um homem Uhum. escravagista. E ele se especializou em comercializar mulheres jovens para os homens estuprarem. Uhum. Essa era aquela mulher que, com 19 anos, foi estuprada, sequestrada e morta. Ela, nas encarnações passadas, ela vendia mulheres, como homem, ela vendia mulheres para serem estupradas. Ganhava dinheiro com isso. Ser espírita é muito mais do que ser mulher, né? Defender alguma causa. Porque como mulher é muito revoltante para mim, né? Ter que Então, encarar. eu sei, mas eu só estou Aí explicando a para hora que você a gente. fala isso, eu Eu fico estou só pensando, mostrando um exemplo. Eu podia eu citar vários outros nos trabalhos mediúnicos, mas eu estou entendo. citando um exemplo que vocês podem pegar o livro e ver. Porque nos trabalhos mediúnicos, eu e a Rita, temos vários outros exemplos. Tá ok? Mas se Uhum. você não tiver essa certeza que nas leis de Deus, veja, o coronel não precisava fazer o que fez. A Uhum. menina podia resgatar o mal dela com uma doença qualquer naquela região. Isso acontece todos os dias. Já que ele fez, ele vai pagar por isso. E veja, não pensem vocês que as mulheres que desencarnam aí são boazinhas. Nós já enfrentamos legiões de mulheres vingativas que pegam esses homens aí e fazem o que fazem no plano espiritual. Então não pensem vocês que esses irmãos ficam impunes. Essa legião de mulheres que ficava caçando os homens aí, uma legião complicadíssima para a gente lidar com elas. Complicadíssima. E olha, às vezes elas entravam e acabavam complicando a situação. Então não pensem que as mulheres, tal, tal, desencarnam e não se unem lá no plano espiritual na vingança. E a gente não trata delas também. Não, é sim, Então, mas o que eu quis dizer é que a gente está falando de não julgar quando é uma coisa que diz respeito a gente, né? Então, então, você mas eu só estou te mulher. mostrando um exemplo de Em uma jovem que contrapartida, todo mundo vai eu vou. olhar e fala, nossa, 19 anos, noiva, nunca É, fez mal para ninguém e tal. Só estou mostrando um exemplo para vocês entenderem como as leis funcionam. nada está errado, né? A gente vê uma fotografia, só que a vida é um filme, Uhum. Tá tá ok? certo. Não Tá certo. julgue, não julgue. A gente não tem essa condição, a gente não tem essa inteligência, a gente não tem essa percepção. O que você está indo fazer lá, Paula, é para ajudar, não é para julgar. Não, eu não julgo, eu faço serviço há muitos anos, só que esse caso especial pegou numa ferida, né? Você Exatamente. Mas vai ajudar. Eu vou na Fundação Casa, tem os meninos lá, são meninos, são menores que fazem coisas muito graves também. E eu não tenho problema nenhum com eles, mas esse coronel me pegou mesmo, né? Com todo estudo. Trabalhe isso, viu? Trabalhe isso, viu, Paulo? É, importante. Mas é que você está falando de mediunidade, e isso está acontecendo aqui, né? Encarnado. Sim. Isso aí. Mas você está certo. Nada está errado.
Confie Ligue em alto. Deus. Cláudia? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu, a gente tem que praticar isso muito mesmo, né? Porque eu sou enfermeira há 24 anos, eu atuo no departamento de emergência, sala de trauma. Então, no hospital público, num dos meus empregos, né? Em um hospital público, e a gente lida com muito caso de aborto. Então, e estupro. É, eu tenho muitas histórias, assim, mas resumidamente, duas que me chamaram muita atenção. Eu peguei um estuprador o ano passado, ele sofreu um linchamento na rua e ele foi parar lá com a gente. E aí o celular dele veio parar na minha mão. Peguei para colher, para socorrer ele ali dentro, porque a gente rasga a roupa para prestar o primeiro atendimento. Tinham fotos de muitas crianças sendo molestadas por ele, porque ele filmava. Então, assim, você treinar isso realmente é porque a gente está ali para cuidar, né? Para não julgar. E a gente, esse treinamento, ele é diário. E muita gente quis desligar o tubo dele, porque ele foi para o tubo. E muitos profissionais, o tempo todo ali, vamos passar, vamos desligar, vamos. Então, assim, é muito complicado essa questão. E aí teve uma menina também, há uns 6 meses atrás, que chegou, ela estava com uma idade avançada na gestação e ela mentiu. Ela tinha provocado o aborto com uma agulha de crochê. Ela estourou a bolsa dela, ela esperou a bebê entrar em sofrimento fetal. E aí ela deu entrada na sala e ela falou assim: eu preciso ser cuidada. Aí eu falei assim: você tá aqui para ser cuidada, a gente tá aqui para cuidar de você. E aí ela falou assim: eu falei, de quanto tempo você tá de gestação? Ela falou, de 2 meses. E aí quando eu fiz o exame dela, eu falei: olha, você não precisa mentir, você não tá de 2 meses. E aí de repente saiu o pezinho da bebê, né? E aí quando, assim, eu acabei fazendo o parto dela, era uma bebê normal de 39 semanas e tinha um pouco de batimento ainda, mas era inviável porque ela esperou a entrar em sofrimento, ficou 24 horas com a bebê dentro dela. Ela correu, ela ficou infectada, ela não quis ver em nenhum momento a bebê dela. Então, assim, é muito complicado isso, porque a gente vê, eu pego casos assim todo dia, tentativas de autoextermínio, adolescentes hoje com borderline e que só querem ser cuidada, só querem às vezes uma mão, um abraço, porque você não sabe o histórico que está ali por trás. Então é isso, é você praticar isso todos os dias, mas é uma vitrine viva. É bem complicado. É isso, gente. Olha, não. Aqui no Espiritismo, confie em Deus. Confie em Deus. A gente acha que, né, a criança que está sendo abortada é inocente. A gente acha que aquela criança que está sofrendo abuso é inocente. A gente acha que a outra pessoa que foi assassinada é inocente. Se fosse, não seria. Jesus não seria abortado. Jamais. Porque ele não tem essa dívida. Ele não tem essa dívida. Então ele não seria abortado. As leis divinas não permitiriam. Tá, Jesus foi crucificado. Ele sabia que seria assim. E era necessário esse sacrifício dele. Ok? Era necessário. E todos nós, né, temos essa dívida aí, por termos sacrificado um Cristo. É uma, vocês vão ler no terceiro livro que isso é um crime coletivo, onde todos nós somos responsáveis. Mas confie em Deus. Confiar em Deus é isso. A gente pode não entender, mas a gente saber que está certo, que não tem erros. Tá, a pessoa que agiu com violência usou do livre-arbítrio e não precisava ter feito. Fez, azar dele, porque também não vai ficar impune. Mas aquele que sofreu a violência não é inocente. E se não ficar com vingança, não ficar com ódio, acabou, acabou ali a sua prova, o seu resgate. Se ficar com ódio, se quiser se vingar, a roda volta a virar de novo. Cabe ao Espírito perdoar. Do mesmo jeito que a gente fala no Pai Nosso, perdoar as nossas dívidas à medida que eu perdoar aquele que me deve.
Se ele não perdoar, as dívidas dele também não serão perdoadas e volta à roda. Nós vamos lidar com espíritos complicadíssimos. E essa certeza de que as leis de Deus estão perfeitas, nós temos que ter. Senão a gente não suporta. Não é verdade, Alva? Se você não agir profissionalmente com ética, você não suporta. Você tem que agir com ética. Você pode não entender, mas tem que agir com ética, porque senão você se compromete. Não é? Pode até ser presa, não é verdade? Então, é isso. Desculpa, já atrapalhei demais, né, Rita? Não tem atrapalhar nenhum, é todo aprendizado, a gente está aqui para poder passar essas orientações, né? Eu acho que é muito importante a gente passar os exemplos, falar com vocês, porque é isso que vai acontecer, né? É isso que a gente está orientando para que vocês é, confiem em Deus, né? E principalmente, como eu falei na aula passada, né? Cada trabalho mediúnico, né? Como foi colocado, ele é para ajudar aquele espírito, né? Como falaram na aula passada, que é por causa do choque anímico, mas também é para trazer lições para a gente. E são essas lições que a gente vai aprendendo, né? O porquê que o espírito está fazendo, fez isso, o que eu não devo fazer, o que eu posso fazer para ajudá-lo. São lições de vida. Cada atendimento mediúnico é uma lição que a gente tem que tomar para a gente, tá bom? É, eu ia passar um videozinho, mas acho que vai atrasar um pouco a aula. Vocês assistiram o filme do Divaldo? Tem uma parte lá que tem uma comunicação, né, espírita, não sei se vocês. Eu vou passar depois do trechinho, eu passo no grupo para vocês, só para recordarem, né? Então, vocês lembram, né, aquele atendimento, quando foi feito, não tinha amor, né? Aquele médium, aquele doutrinador falava com aquele espírito com arrogância, com prepotência, e aquele espírito só queria ser amado, só queria ser compreendido, né? Então é isso, uma doutrinação, quando não acontece com amor, com o entendimento, né, do que realmente aquele espírito precisa, é daquela forma, né? O espírito não se conforma, ele reage, ele fica pior, fica mais, né, mais agitado, fica bravo e você não consegue ajudá-lo, né? Eu ia passar aqui, mas depois eu coloco lá no grupo só aquele trechinho, para que vocês entendam o que o amor, né, se não fosse realmente o sentimento utilizado para atender o espírito, o que acontece, né? A gente não consegue ajudá-lo, só atrapalha a espiritualidade, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Rita, posso fazer uma pergunta? Pode falar. Esse filme do Divaldo não está em YouTube? Um, Foi feito um filme sobre a vida dele, um Isso, é aquele filme onde é da vida dele, que aí tem, para tá? É a assistir. doutrinação, é uma parte onde ele começa os atendimentos, ele vai numa casa espírita, ele começa os atendimentos e tem ali uma doutrinação. E ele está observando, né, todo mundo ali reunido na mesa, e um doutrinador vai tentar ajudar, auxiliar o espírito, mas ele não tem o amor para ajudá-lo. Então é ali nesse trechinho, tá bom? Obrigada. Imagina. Então vamos continuar aqui. Já conseguem ver? Ainda não. Entrou. Tá, ok. Então é isso. Aí a pergunta que eu faço para vocês, né? E se caso o amor não fosse o sentimento utilizado, né, para entender o espírito comunicante, o que aconteceria, né? Então é isso. Aí aqui tem o trechinho do filme. Você vai passar o filme? Não, não vou. Ele tá pensando aqui. Vou pular aqui, só um minutinho.
Aqui é o trechinho do filme, eu não vou passar. Vamos continuar com a aula. As dúvidas o pessoal já tirou, então vamos lá. Não tem dúvida. O pessoal ficou sem dúvida, foi tudo esclarecido. E dando continuidade ao capítulo, Clementino faz um breve sinal e um dos assessores espirituais lhe entrega um dispositivo semelhante a uma tela de TV de plasma. Era um condensador ectoplásmico, com a capacidade de concentrar os fluidos projetados pelos componentes da reunião. Clementino acionou pequena chave na lateral e o tecido cobriu-se de leve massa fluídica branca. Então, vamos ver a imagem aqui de como é que seria isso, né? Então, seria essa tela aqui, ó, né? Esse que é mostrado para o Libório, né? E na tela surgiram as primeiras imagens em que Libório era o próprio protagonista da história, e sob a ação de Clementino, Raul Silva passou a descrever as cenas pela intuição. Olha aqui, pessoal. Raul Silva passou a descrever as cenas pela intuição. Então, o Clementino ia intuindo e o Raul Silva ia falando o que estava acontecendo, né? Só para a gente relembrar, né? Ele mostrava ali, em primeiro lugar, a mãe do Libório, né? Já uma senhora bem enferma, pedindo auxílio para ele, né? Para que ele, na verdade, para que ele ficasse, para que ele não saísse, porque ela tinha medo, né, de morrer. Ela já estava sentindo ali que estava nos últimos momentos, ela não queria ficar sozinha, né? E se vocês se recordam lá, ele fala no texto que era um sábado de carnaval, né? E o Libório falou para ela ficar despreocupada, que ele só ia sair ali para pegar os remédios dela, né? E que voltava rapidinho, mas ele foi e não voltou, né? Ele foi curtir ali o carnaval, ele acabou pegando aquele dinheirinho, né, dela que ela tinha na gaveta para poder gastar e usar com as drogas, com as bebidas, e ele foi embora e deixou ela, né, sozinha. Ela acabou ali, ele depois de 3 dias acabou aparecendo, mas ela já, né, já tinha já estava bem, né, quase realmente desencarnando, né? E ele, muito por causa da bebida, das drogas, vai até o quarto dele, um cômodo no fundo, e acaba ali ligando gás, né? Meio atrapalhado, e ele acaba, pelas emanações tóxicas ali, ele acaba morrendo, né? Sendo levado à morte. E tudo isso, né? Colocado ali para ele. Raul Silva vai descrevendo e aí ele vai rememorando, né? O que ele não entendia o que tinha acontecido e o Raul Silva o trouxe ali para a realidade, né? Para ele saber que ele tinha desencarnado e foi dessa forma, né? Ao relembrar as cenas, Libório cai em profundo desespero e chora. Raul Silva pede que se acalme, mas em uma grande crise emotiva, Libório é desligado do equipamento mediúnico e levado para uma organização próxima, onde seria abrigado. Com o afastamento do irmão em sofrimento, Eugênia volta ao seu normal. E André Luiz, ao presenciar toda a cena, pergunta a Aulus que aparelho era aquele que permitiu a Libório recordar o passado. Aquele aparelho é um condensador ectoplásmico. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, explica Aulus, né? Então, só para a gente ver aqui, né, como é que é. Então, através, né, das emanações do pensamento do Libório, foi projetada essa tela mental, onde foi reproduzido toda a história dele, né? E onde a gente vai saber mais sobre isso, né? Que aparelho é esse?
como que é utilizado ali pela equipe espiritual. Aí nós vamos lá no livro Instruções Psicofônicas, lá no capítulo quando fala dos arquitetos espirituais, né? Examinando os variados setores de nossas atividades, encarecendo o valor da contribuição dos diversos amigos que colaboram conosco, é preciso salientar o esforço dos arquitetos espirituais em nossa equipe de trabalhos habituais, né? Isso ele está falando dos trabalhos mediúnicos, né? Em cada reunião espírita orientada com segurança, temos-los prestativos e operantes, eficientes e unidos, manipulando a matéria mental necessária à formação de quadros educativos. Olha aqui, ele já dando uma orientação de como é feito, né? Vamos prosseguir aqui. Aqui, como em toda parte onde tenhamos uma agremiação de pessoas com fins determinados, existe uma atmosfera ambiente, um centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos, não somente nossos, mas também daqueles que nos comungam as tarefas gerais. E ele continua com as explicações. Esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo, de que se servem os trabalhadores a que nos referimos, na extração dos recursos imprescindíveis à criação de formas pensamento, constituindo entidades e paisagens, telas e coisas semi-inteligentes, com vistas à transformação dos companheiros dementados que tentamos socorrer. E ele continua. É assim que aqui dentro, em nossos horários de ação, formam-se jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros outros em que os nossos companheiros desencarnados se sintam como se tornam a realidade pregressa, através da qual se põe mais facilmente ao encontro de nossas palavras, sensibilizando-se nas fibras mais íntimas e favorecendo-nos assim a interferência que se deve ser eficaz e proveitosa. Então é dessa forma, né, que ali foi colocada aquela tela mental, através ali desses arquitetos, né, que, através de todos esses fluidos, né, sutilíssimos, eles são colocados. Então, são feitas ali as telas mentais, são colocados ali, formam-se imagens, tudo que é necessário para a gente estar auxiliando aquele espírito, né? Então, a equipe espiritual tem como auxiliá-los dessa forma, tá? E lá no texto, né, no livro, o André Luiz, na verdade, o Aulus, né, termina essa parte falando né, dos espíritos, na verdade, dos médios, que ali na parte quando estão no trabalho mediúnico, onde os pensamentos se desviam ou colocam outros pensamentos que não são ali para ajudar aquele irmão, né? Aí acaba atrapalhando, né? Então, essas formações das telas, toda essa complexidade que a equipe espiritual utiliza dessas emanações é atrapalhada, né? E eles dizem assim: pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porque arrojam no condensador as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da Assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz. Então, a importância daqueles trabalhadores que estão ali estarem concentrados, com a mente elevada, com os pensamentos voltados ao trabalho mediúnico, para que a equipe espiritual possa estar utilizando todo aquele material, né, para ajudar aquele irmão, né, nas telas fluídicas, nas formas, pensamentos que vão orientar e auxiliar aquele irmão naquele momento, tá bom? Quando a gente fala da tela fluídica, né, é um recurso que a gente pouco utiliza na reunião mediúnica, né? Aqui no caso do Libório foi para uma orientação, na verdade, para que ele entendesse o que aconteceu, né? Mas por muitas vezes, quando se quer, como a gente citou aí, espíritos que às vezes vêm com
uma sede de justiça, de vingança, na verdade, de vingança muito grande, é, utilizar esse recurso é a última coisa que a gente faz, né, para que ele possa ver o que realmente ele fez. Porque às vezes ele vem com tanta, né, sede ao pote de querer se vingar, de ser obsessor, de querer atrapalhar ali algum irmão, que ele não entende, né, o que a gente está falando. Que se ele está ali e passou por aquela situação, porque pior ele fez, né? E nós tivemos um exemplo no trabalho mediúnico, onde um irmão, um espírito, chega ali muito, né, se designando ali um justiceiro, né, porque ele queria justiça, ele queria vingança, porque a família dele teria sido dizimada, né, por uma determinada pessoa, e ele estava assim obsediando e queria que aquele irmão chegasse até a morte. Esse era o intuito dele. E ali o doutrinador, né, com muito amor, com muita determinação, foi tentando de várias maneiras, né, tirar o que ele queria fazer, que era realmente a justiça. Ele achava que o que ele estava fazendo era certo. Então foi se utilizado ali de várias formas, né, para que ele não continuasse assim, porque todo o espírito que chega nessa vingança, ele está sofrendo, ele tem dores. Então, foi feito de toda a maneira para que ele não, é, não continuasse com esse intuito, né? Mas não teve jeito, né? O doutrinador teve que pedir para que a tela mental dele fosse mostrada e ele visse, né, o que ele realmente fez anteriormente para estar passando por essa situação, né? E, e quando ele vê, né, que em outra encarnação, né, ele era o líder de uma tribo e ele e os familiares que hoje, né, teriam ocorrido, passado por toda aquela situação, dizimaram, né, uma outra tribo toda, inclusive as crianças e as mulheres de forma muito cruel, ele entendeu que tudo aquilo que ele estava passando fazia parte da justiça divina. Então, esse recurso da tela mental, a gente realmente só utiliza em último caso, porque o espírito, quando vê, né, o que realmente aconteceu, o porquê que ele estava passando por aquela situação, é muito difícil, né? O espírito, às vezes, entra numa situação perturbada, né? De entender que não é, não é a justiça de Deus, não falha nunca. Então, essa é uma das formas que que a equipe espiritual utiliza para ajudar, né? Às vezes, de maneira assim, temos que usar recursos com amor, mas para ajudar, tá bom? Alguma coisa a colocar, Costa? É, dois pontos só. Uma vez eu estava trabalhando, dando aula para uma turma de 40 alunos na parte mediúnica. E a gente trabalhava aqui com oito trabalhadores num outro dia da semana. Segunda-feira aqui, terça-feira num outro grupo, com 40 alunos. A tela mental, quando a gente punha a tela mental da turma de 40, as pessoas quase não viam. Quando a gente usava a tela mental no grupo de 8, era absolutamente nítido. Olha só, onde a gente tinha mais pessoas e todas as pessoas podiam concentrar e trazer muito, a gente não tinha qualidade. Quando estava com 8, a gente tinha qualidade. Então, a gente tinha muita gente com pensamentos não concentrados. E nos 8, o pensamento era concentrado. E os espíritos podiam trabalhar melhor. Só para que vocês entendam como funciona essa coisa da tela mental. E como é importante o grupo estar bem unido. Porque às vezes tem um grupo de 40 onde cada um está pensando no que vai jantar, se vai receber o salário, do carnê que venceu. E 8 concentrados conseguem produzir muito mais do que os 40 desconcentrados. Só isso que eu queria comentar.
Obrigada, Costa. Então vamos continuar aqui, pessoal. Nesse capítulo a gente finaliza, né? Vamos para o capítulo 8, então, que é a psicofonia sonambúlica. Sob a guarda de venerado amigo, surgiu um pobre dementado que muito se parecia com o antigo fidalgo. Trazia na mão direita um chicote que tentava estalar ao mesmo tempo que falava muito alto. Quem me trouxe aqui? Contra a vontade. Covardes, pagarão caro por isso. Emaranhado nas teias da usura e fazendo do ouro o único poder em que acreditava, nem de leve se sentiu transportado de um lado da vida a outro através da morte. Estava envolto por fluidos escuros e viscosos, emitindo fortes odores nauseantes. Em extremo desequilíbrio mental, de que se fazia portador, continuava a esbravejar em profundo delírio. Olha aqui, teve uma aluna que falou, aqui um exemplo, né? Esse irmão não sabia nem que tinha morrido, né? Para ele, ele continuava da mesma forma que ele era antes, né? Para ele estava vivo. Enquanto todos entendiam a situação, o espírito sofredor foi colocado junto a Dona Celina, o que causou grande indignação no André Luiz, né? Ele falava assim, como assim, né, trazer o espírito ali nessas condições, com essas emanações todas, para que Dona Celina dê a comunicação, logo ela, que é uma médium, com todos os atributos, né? E olha o que o Aulus responde. Fique tranquilo, André. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa, né? Então, esse é o primeiro ponto. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os repele ou desintegra, né? Então, só para a gente entender um pouquinho, né, e compreender quando a gente atende esses espíritos, por mais desequilibrados que eles estejam, é autorizado, né? Na verdade, esse espírito é trazido pela equipe espiritual para que ele seja atendido, tá? Não tem o porquê a equipe espiritual ou até a casa se amedrontar com isso, né? A gente vai ver isso lá no livro da Sueli Caldas Schubert, né? Dimensões espirituais do Centro Espírita. Toda casa espírita recebe da espiritualidade o cuidado compatível com a importância das tarefas ali desenvolvidas. Espíritos especializados magnetizam o ambiente e o preservam e o renovam constantemente. São instaladas defesas magnéticas que impedem a entrada de entidades desencarnadas hostis e malfeitoras. Portanto, só entram aqueles que têm permissão. Então, deixar bem claro, né? Só entram os que têm permissão. Então, o espírito ali naquela condição, como é relatado no livro, ele tem a permissão, ele é trazido para poder ser atendido, tá bom? Nenhum espírito entra na casa espírita se não tiver essa permissão, tá? Os espíritos especializados fazem a triagem dos desencarnados que entrarão, sempre visando os que estão em condições de serem beneficiados. Ó, condições de serem beneficiados, tá? Outros são momentaneamente afastados de suas vítimas enquanto essas permanecem no centro. Os espíritos que permanecem do lado de fora não ficam sem a ajuda do alto, pois a aparelhagem especial transmite a palavra dos expositores, amplificando-lhes a voz. Então, aqueles que não puderam entrar, que não teve, né, a permissão, eles ficam ali do lado de fora, mas a espiritualidade faz com que eles possam ouvir, por exemplo, a palestra que é dada ali no Salão da Paz, em qualquer tratamento, para que eles possam ser beneficiados, né? Para que eles possam ser ajudados também. Aí a gente lembra aqui da nossa casa, nosso querido Gembe, né? E toda essa proteção que ele recebe, que ele tem,
né? Então, os espíritos que são atendidos ali são realmente só com a permissão da espiritualidade, tá bom? E assim, André Luiz compreende que mais ajuda aquele que mais pode. Nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio dessa hora. Vamos entender por quê. Desculpe. A médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Clementino não teve necessidade de socorrê-la. Parecia feita aquele gênero de tarefa. Ainda assim, o condutor do grupo amparou-a solícito. Então, é essa imagem que a gente vê, né? A gente vê ela, né, totalmente desdobramento do seu perispírito, e ela mesma indo ajudar aquele espírito que está chegando para atendimento, né? Clementino sempre aqui, né? Os outros orientadores, benfeitores espirituais aqui apostos, mas ela que foi receber, né, aquele espírito, né? Vamos entender. A nobre senhora fitou o desesperado visitante em manifesta simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico então em sombra. Qual se for atraído por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se e, sobre a organização física da médium, colando-se a ela instintivamente. Dela partiam fios brilhantes a envolver o espírito sofredor que demonstrava-se criteriosamente controlado. Pelas qualidades morais conquistadas por Celina, ela impede aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Isso aqui é muito importante, pessoal. Apesar do espírito estar todo nervoso, todo desequilibrado, ela consegue fazer com que ele fique quieto, né? Então, pelas qualidades morais, ela consegue, na verdade, a gente fala, né, como prender o espírito, né? Então, ele vai ali ficar quietinho para poder ser atendido, tá? Isso é muito importante, o médico compreender que é dessa forma que ele vai poder ajudá-lo, tá? Celina é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade da ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. Então, vamos lembrar só um pouquinho aqui da psicofonia inconsciente, tá? Vocês já tiveram isso lá no Mediúnico 1, mas só para relembrar. É a esterilização completa do perispírito do médium. Então, a gente vê aqui o médium comunicando. Aqui o comunicante, a entidade, né, o espírito, e o perispírito aqui do médium totalmente exteriorizado, tá? Bem afastado do corpo físico. Seu cérebro perispiritual fica sem ligação com o cérebro físico e, portanto, há perda provisória do contato com os centros motores da vida cerebral. A atuação mais direta do comunicante sobre o organismo mediúnico através dos centros nervosos liberados. Então, a entidade ela age direto, né, no caso aqui da Celina, no aparelho fonador, né? O controle sobre a comunicação será mente a mente, exercido pelo médium sobre o espírito, se for espiritualmente superior a ele ou com a ajuda dos bons espíritos. A mensagem é transmitida sem que o médium guarde consciência cerebral dela. Em espírito, porém, o médium está consciente e desde que não esteja dominado em obsessão, poderá fiscalizar a atuação do comunicante, ajudando-o, se ele precisar, ou interrompendo o transe pelo seu próprio despertamento, em caso de perigo ou de ação contra seus princípios. Tá? Continuando aqui. Ao recobrar a consciência, geralmente o médium nada ou bem pouco recordará do ocorrido ou da mensagem deixada. Será uma sensação vaga, como um sonho pouco nítido, sem poder afirmar com certeza do que se tratou.
Temos dúvidas aqui, pessoal, sobre a psicofonia inconsciente? Acho que não, né? A gente já teve, vocês já tiveram aí na parte do ano passado, é só relembrando como funciona, né? E no livro, né, eles fazem a comparação da psicofonia da Dona Eugênia com a psicofonia da Celina, lembra? Foi na aula passada, né? Caso não fosse Dona Celina, trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo em qualquer circunstância menos agradável, não seria de preferir as faculdades da Dona Eugênia, né? O Hilário questiona, né? E sim, Hilário, você tem razão. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. Então, a média tem que ser realmente bem equilibrada, né? E se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhoreando mentalmente a médium? Olha que pergunta interessante. Nesse caso, Celina seria naturalmente controlada. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa, né? Então, e em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, a médium apassivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, tal como um rio se beneficia com as chuvas que caem do alto, né? Então, a Celina, se fosse ali por uma mensagem, uma mensagem de um espírito elevado, ela se beneficiaria ali com tudo com aquele espírito poderia trazer, tá? Mas é importante a gente, na verdade, relembrar, né, que alguns médiums acham que a inconsciência ela abona, né, os atos e as palavras em desajuste que os mesmos possam, na verdade, venham a falar e a se expressar quando estão na passividade, né? E isso não justifica, né? Vamos entender o porquê? Lá no livro Corrente de Luz, do Raul Teixeira, ele explica, ele fala sobre a inconsciência dos médiuns, né? O médium não é inconsciente enquanto desdobrado, uma vez que deverá estar mais do que atento ao companheiro desajustado que se exprime através do seu corpo. Olha aqui. Ele se toma inconsciente a partir do momento em que retorna ao corpo físico. Então, é só nesse momento que existe essa inconsciência, tá? Assim, ninguém deverá justificar com o fenômeno da inconsciência os desatinos ou violências que cometa enquanto na faixa de transe, sem que se tenha de responsabilizar-se pelos estragos físicos ou morais que haja causado no ambiente e sobre o companheiro do trabalho. Então, isso é importante a gente frisar. Então, às vezes, a gente vê em médios, fala, quando está na passividade, deixa que o espírito faça, né, e aconteça o que não pode. Aí ele depois usa como argumento, eu sou um médium inconsciente, eu não sei o que aconteceu. Não. A gente tem que deixar bem claro, o médium ele é consciente, né, quando está ali na passividade do espírito. Ele sabe muito bem, perfeitamente tudo o que está acontecendo. Então, é dever de um médium educado saber controlar aquele espírito, tá bom? E a gente termina aqui, né, dizendo que a mediunidade, qualquer que seja a modalidade com que se apresente, não é boa nem má, é neutra. Dependendo da maneira como é exercida, pode ser motivo de adiantamento ou de queda para o espírito. Por essa razão, Allan Kardec sempre recomendou aos médios que se aprimorassem nos estudos da prática mediúnica e principalmente na sua moralização. Mediunidade com Jesus, este é o caminho, sempre. Tá? E para a gente só encerrar aqui, trouxe um momento de reflexão que é para vocês responderem no próximo questionário. Tá? Vai abordar tudo que a gente conversou aqui. Tá? Diante da queda de um irmão, a tendência humana é o julgamento. Contudo, ao compreendermos que todos estamos em processo de evolução,
como o entendimento das nossas próprias fragilidades pode nos ajudar a substituir o dedo que aponta pelo abraço que ampara? Vamos pensar, tá bom, pessoal? Eu encerro aqui a nossa aula de hoje. Bico? Não. Bico? Aí, o pessoal fala que tá fácil. Não, Não, Não é não, bolinho, não. não, moço. não é fácil não, né? Mas a gente está Não, tá aprendendo. é mudar muita coisa, né? É, Tem que, muita coisa. tem que Muita, tirar o. total. Você tem que tirar o. Interromper o compartilhamento, Rita. Já apertei aqui, Costa, vai Ah, sair. tranquilo aí, pessoal? Alguma dúvida aí sobre mediunidade inconsciente? É importante entender a diferença da consciente e da inconsciente. Todo mundo entendeu? A gente tem visto a mediunidade inconsciente sendo utilizada como está no exemplo aí. Os espíritos mais complicados, né? Os espíritos, normalmente os líderes das trevas, aqueles espíritos mais complicados mesmo, normalmente os espíritos tiram a alma do médium e colocam o espírito, né? Aí o médium tem total controle sobre esse espírito, mas quando acaba a comunicação ele não lembra de nada, tá ok? A gente tem visto acontecer isso mais. Muitos médiuns que são conscientes, quando dão comunicações desses espíritos mais complexos, os espíritos superiores fazem com que a comunicação seja inconsciente. Tá ok? Então você tem médiuns que ora é consciente, ora é inconsciente, dependendo da decisão dos espíritos superiores. Se aquela comunicação vai ser consciente ou se aquela comunicação vai ser inconsciente. Tá ok? Aí o médium fica vendo tudo por tudo à distância, assim, fica vendo tudo que está acontecendo. Mas tem total controle sobre o espírito. O espírito só consegue falar. Não consegue mexer a mão, não consegue fazer nada. Esse é importante vocês entenderem, né? Não é porque é inconsciente que vai sair fazendo o que quer. Não, não vai. Né? É obrigação do médium ali segurar o espírito, fazer com que ele fique comportado, quietinho, para poder ajudar. Né? O médium sempre será responsável pela comunicação que ele traz. Ok? Sempre. Seja ela consciente, seja inconsciente. Num grupo que tem ali 20 pessoas, 21 pessoas como nós lá, 20, 10 comunicações acontecendo ao mesmo tempo, todo mundo trazendo duas comunicações, não tem problema nenhum. Algumas inconscientes, outras conscientes, e todo mundo conversa, todo mundo são ajudados e ninguém atrapalha o outro. Tá ok? Por quê? Porque todos eles são disciplinados. E nós temos alunos que saíram do Mediúnico 3 do ano passado. Tranquilos. Bico, gente. É bico. Fácil? Fácil, Claro que é, ó. fácil. Ó. Mas é bico, sim. Não esqueça que os benfeitores estão todos lá. Gente, quem é que vai fazer as vibrações e quem é que As vai fazer a vibrações prece é final? o Hélio e a prece final, a Márcia. Hélio está Hélio está ali, aqui. ele fez até Isso, assim, a ó, Márcia. as vibrações são minhas. E cadê a Márcia? Cadê Márcia? Eu. A Márcia está Oi, aqui Márcia. na Ah, tá minha tela, aqui. está ao lado do Hélio. Então, Não, gente, na minha tela ela está do lado da Carolina. Então, Hélio, fique à vontade. Márcia também, logo depois do Hélio, pode
fazer aí. Gente, daqui a pouco eu coloco o questionário aí para a próxima aula, é mais um questionário bico aí para vocês tirarem ideias, tá bom? Então vamos envolvendo nosso irmão Hélio, a nossa irmã é Márcia, né? Isso. E acompanhar em pensamento as vibrações e a prece que param por nós. Senhor, Pai de infinita misericórdia, queria iniciar essas vibrações aproveitando o ensinamento de hoje, vibrando pelos algozes. Muitas vezes vemos tantos crimes como foram citados aqui hoje na aula e tendemos a julgar as pessoas que estão ali praticando. Então, vibremos pelos que estão praticando o mal, vibremos para que eles sejam iluminados, para que eles sejam orientados. Vibremos também, claro, pelos que estão em hospitais, pelos que estão passando por atendimento. Vibremos pelos nossos mentores aqui, pelos nossos professores, pelo nosso GEMB. Vibremos aqui pelo nosso grupo, para que todo esse entendimento que aqui compreendemos, que vai muito além, né, da nossa prática do dia a dia, que tendemos sempre a julgar e a condenar, vibremos para que a gente possa incorporar isso no nosso dia a dia, vibremos para que os nossos governantes também possam atuar em benefício. Tantas vezes vemos esses casos de corrupção e a nossa tendência é julgar também. Vibremos por eles, que a missão deles é tão complexa e muitos deles se comprometem ainda mais. Vibremos também por aqueles que estão nas ruas, abandonados, para que encontre o caminho da luz. Vibremos, Senhor, por toda a humanidade, que assim seja. Senhor Jesus, obrigada por mais um dia, por mais uma aula esclarecedora, para que possamos não julgar, mas assim sentir amor em nossos corações. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que assim nos deste no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Fiquem com Boa Deus. noite, boa semana. Tchau, Abraço. tchau. Boa noite, boa semana. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa Até semana. noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa noite. Alô, Tchau, Henrique. tchau. Tchau, Boa tchau. Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fica com Fica com Deus. Deus.